Olá pessoal, boa tarde. Hoje a Pro tem corrigir um caminhão de lição que deu no feriado para vocês. Como é que foi do feriado? Tudo bem com vocês? Coloca a data de hoje. MEB, Coronel Manuel Joaquim de Araújo Campos, Itatiba, 5 de abril de 2021. E vamos para a próxima tela. O que nós vamos fazer hoje? Correção de todas as folhas que a Pro deu no final de semana para vocês. Livro ápice na mão. Vamos lá? Primeira coisa, eu não trouxe uma leitura porque tem uma leitura de um texto informativo. Eu vou ler para vocês, tá? Apesar que vocês já leram, né? Bom, texto informativo. Um gigante que tem medo de abelha. Maior mamífero terrestre, o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Vamos ler junto? GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Bons em natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água para refrescar ou com lama, que forma uma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Dormem em pé. Cerca de 4 horas de sono por noite são o suficiente para os elefantes. Eles não se deitam para dormir, porque conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão. É muito cocô. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Tanta porcaria vem de tudo que eles comem, entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, casca de árvore e raízes. Medo de quê? Por saberem que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto. Quando há abelhas por perto, eles emitem um som avisando aos outros. Um grande enxame pode matar filhotes. Bum. O tamanho das orelhas tem uma razão, refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue resfriado circula. Você sabia que quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando? Olha como eles são espertos, gente. Isso aqui que eu tenho que fazer. Vamos lá? A Pro já leu a página 79 e a página 80, né? Bom, agora a gente vai para a próxima tela, que nós vamos começar a correção. Como eu não estou com o livro de aluno, o meu livro ele tem resposta, mas eu gostaria que vocês fossem prestando atenção. De acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelhas? Porque a picada de abelha é dolorida e pelo fato de que um enxame pode até matar um filhote. Tem a resposta lá, né? Responde de acordo com o texto. Por que o elefante tem boa memória? Porque a memória dos elefantes, desde o início da relação entre fêmeas e filhotes, quando elas ensinam caminho para lugares com água e alimentos aos filhotes. E eles nunca esquecem, né? Dorme em pé? Porque consegue relaxar apoiado nas pernas e nos pés fortes. Letra C. Abana as orelhas para refrescar o corpo. Letra D. Toma banho com lama para proteger a pele enrugada contra carrapatos e parasitas. O elefante é um herbívoro, quer dizer, ele se alimenta de plantas, né? Do que ele se alimenta? Ele se alimenta de vegetais, de capim, de folha, casca de árvores e raízes. Página 81. Cada um dos boxes do texto informativo que você leu vem com um título. Observe esse texto. GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. O GPS, do inglês Global Position System, é um sistema de posicionamento que utiliza satélites para enviar informações sobre localização. O autor escolheu o título GPS embutido para esse box, provavelmente porque os elefantes têm um aparelho embutido no corpo? Não. Tem boa memória para guardar caminho? Sim, e a função do GPS é essa, né, gente? Aprendem o caminho e não o esquecem? Sim. Depende da mãe para lembrar o caminho? Não, então vocês vão colocar a resposta na segunda e na terceira.
Abaixo do título, um gigante que tem medo de abelha há essa informação. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Por quê? Será que ele passa tanto tempo mastigando? Quem foi que pesquisou, hein, gente? Nisso aí, o que a gente poderia colocar? Devido ao quê? Devido ao volume de alimentos, né, que ele come e do peso dele. Então, você pode colocar devido ao volume de alimentos que ele come, então ele passa o tempo 16 horas mastigando, por causa do peso dele. De acordo com o texto informativo, em que momento os elefantes emitem sons que lembram um choro? Quando eles encontram ossos dos antepassados dele, né? Os outros elefantes que já faleceram. Próxima página. Página 82. Observe agora o cartaz desse filme em que o protagonista é um elefante. Dumbo é um personagem de uma história infantil. Um elefante que tem orelhas tão grandes que lhe permitiam voar. Por que foi dado o título Dumbo a um dos boxes do texto informativo? Porque o texto desse box trata do tamanho das orelhas dos elefantes. Dumbo, o tamanho das orelhas tem uma razão, refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue resfriado circula. Explique por que o título, Um Gigante que Tem Medo de Abelhas, foi dado ao texto informativo para mostrar, né, a proporção dele. Um elefante que é imenso tem medo de uma abelha que é pequenininha, né? Então foi dado assim por causa da imensidão do tamanho do elefante em comparação ao tamanho da abelha. Página 83. Volte às páginas 78 e 79. Reveja todos os boxes de informação sobre o elefante. Você conhecia alguma das informações lidas no texto? Quais? Aí é uma resposta pessoal, né? Então, se você sabia que ele tem medo de abelha, se você sabia que ele passa 16 horas mastigando, que ele só dorme poucas horas da noite, é isso aí. Aí, se você não sabia nenhuma informação, coloca não sabia nada. Qual foi a informação que mais chamou a sua atenção nesse box? Por quê? Então, de tudo que foi falado no texto, o que mais chamou a sua atenção? Por quê? O que mais me chamou a minha atenção foi que ele tem medo de abelha, porque eu achei que ele daquele tamanho não teria medo de uma abelha tão pequenininha. Então, você coloca a resposta que você quiser. E escreva com as suas palavras um novo box para comunicar a informação que mais chamou sua atenção. Faça um desenho para acompanhar seu texto e não esqueça de dar um título ao box. Então, aqui você teria que fazer um novo desenho sobre o elefante e uma outra curiosidade que você tenha pesquisado sobre o elefante. Por exemplo, eu gostei muito de falar que ele é herbívoro, que ele se alimenta de capim, de plantas. Aqui embaixo eu posso desenhar? Se fosse eu, já ia procurar algo fácil para desenhar, porque eu não sei desenhar. Linguagem e construção dos textos. Comparando textos informativos. As informações que você leu foram encontradas em uma revista. Veja agora as informações sobre o elefante encontradas em um verbete de dicionário. Aí traz lá o verbete. Quadrúpede de grande porte, de pele áspera, tem orelhas grandes e moles, patas grossas, cauda fina e presa de marfim. Olha que legal para vocês desenharem lá atrás, uma presa de marfim. É fácil também, né? É fácil para quem sabe desenhar. O elefante tem também uma grande trompa que usa para pegar qualquer coisa. Com ela, pode levantar objetos muito pesados. É o maior animal terrestre com até 3 metros de altura e até 5.000 quilos. Vive na Ásia. Na África, alimenta-se de vegetais. Na Ásia, o elefante é utilizado como meio de transporte pela elefanta. Considerando as informações desse verbete, marque aquelas que você já tinha lido no texto informativo da revista Recreio. Nós já tínhamos lido que ele é um mamífero, que ele tem orelhas grandes, que ele tem presas de marfim. Lá não. Nós já tínhamos lido lá que ele vive na Ásia e na África, também não. Que ele é um quadrúpede? Não. Que ele se alimenta de vegetais? Sim. Então, você põe um X no primeiro, na segunda e na última. Agora, escreva uma informação nova que o verbete apresenta. Então, você vai colocar aqui, ó, que ele é quadrúpede, que ele tem as presas de marfim, que ele tem uma tromba, que ele tem altura e peso, que ele vive na Ásia e na África e etc.
Vamos para a página 85. Internet. Veja um trecho de outro texto informativo sobre o elefante. Ele foi escrito pela bióloga Mara Marques e publicado em um site. Saiba tudo sobre o elefante. Nome popular, elefante. Nome científico, o elefante africano é Loxodonta africana. Hábitos alimentares. 3/4 da vida do elefante são devotados à procura por recursos de comida e água. A dieta é estritamente herbívora. A maior parte dos elefantes consome entre 70 e 150 quilos de comida e 80 a 100 litros de água por dia. As acácias estão entre as folhagens e frutas mais consumidas e favoritas dos elefantes. Tamanho. O elefante africano é o maior deles, medindo entre 7 e 8 metros de cabeça e corpo e 4 metros de altura. As orelhas são enormes e pode alcançar metade da altura do indivíduo. Peso. Chega a pesar 7 toneladas. 1 tonelada, vocês vão aprender lá em matemática, são 1.000 quilos. 7 toneladas, 7.000 quilos. A longa e flexível tromba apresenta 2 dedos na ponta e pode pesar até 200 kg. Vamos para a página 86. Escreva 2 informações que você só encontrou no texto escrito pela bióloga. Então, o nome científico dele só veio no texto da bióloga, né? A quantidade de água que os elefantes consomem, as acácias como alimentos favorito e o peso da tromba, por exemplo. Em dupla, não dá para vocês fazerem em dupla, então vocês vão fazer junto com a Pro, né? Aí veio aqui leia o quadro com as informações encontradas no texto da revista do dicionário da internet. Nome popular elefante, nome científico Loxodonta africana, tamanho de 3 a 4 metros de altura, peso de 5 a 7 mil kg, 5 a 7 toneladas. Alimentação, ele é herbívoro, se alimenta de folhagens, vegetais e frutas. O habitat dele, onde ele vive na África e na Ásia. As características, tem uma tromba comprida, as orelhas grandes, a pele enrugada, pernas e pés fortes, presas de marfim. Os hábitos dele, dorme em pé, toma banho de lama, abana-se com as grandes orelhas, tem uma boa memória, tem medo de abelhas, faz cerca de 90 quilos de cocô por dia. Nossa, agora vamos lá. O tamanho, onde apareceu? No dicionário e na internet. O peso, no dicionário e na internet. Alimentação, na revista, no dicionário e na internet. O habitat, no dicionário. As características, na revista e no dicionário. E os hábitos dele, na revista. Também não dá para fazer em dupla. Observe o nome científico do elefante, Loxodonta africana. Converse sobre a forma como esse nome foi escrito, né? Por que será que foi escrito assim? Aqui, ó, não é como como é que ele foi escrito aqui, ó. Que letra é essa? É itálico, né? É o que a gente usa lá no computador. E não foi escrito em língua portuguesa, né? Loxodonta, não é. Embora os textos lidos tenham sido retirados de fontes diferentes, eles têm características em comum. Marque as afirmações corretas sobre esse texto. Eles apresentam descrições em detalhes? Sim. Apresentam termos científicos? Sim. A linguagem é mais planejada, mais formal? Sim. A linguagem é mais espontânea, do dia a dia, mais informal? Não. Os dados podem ser comprovados? Sim. Alguém estudou porque senão não seria texto informativo, né? Eles exploram a linguagem figurada? Não. As características dos elefantes foram dadas de formas diferentes em cada um do texto que você leu. Leia as descrições abaixo e complete com as palavras do quadro. Então, está escrito lá, texto informativo na revista, verbete de dicionário, texto informativo no site. Informações organizadas e resumidas para explicar uma palavra, linguagem informal, foram encontradas no verbete do dicionário. Informações científicas dadas por especialistas em detalhes, linguagem formal, encontradas no texto informativo do site. Informações organizadas com recursos para chamar a atenção do leitor mais jovem, linguagem menos formal, encontrada onde? No texto escrito pela revista.
Qual é a intenção predominante desse texto? Divertir o leitor? Não, não é piada. Imaginar mundos fantásticos? Não. Dar informações? Sim. Não é nem piada nem história em quadrinho, né? Dar informações? Sim. Apresentar resultados de pesquisa? Não. Então, a informação de um texto informativo é dar informações. Informar. Informar é bem parecido com a notícia também, né? Hora de organizar o que estudamos. Texto informativo. Textos que apresentam dados, descrições e detalhes baseados em estudos e pesquisas científicas. Qual foi a intenção? Informar, apresentando dados e explicações, transmitir saberes de forma organizada. A linguagem e construção. Linguagem mais planejada e formal, linguagem objetiva, clara e precisa. Uso de termos científicos, descrições e imagens. Leitor. E qual é o leitor? Interessados em ampliar seus conhecimentos, estudar e fazer pesquisa. Essa parte aqui de baixo a gente não vai fazer, tá? Nem agora a gente vai fazer uma produção de texto, tá bom? Vamos na página 89. Outras linguagens. Ilustrações científicas. Muitas vezes, o texto informativo pode trazer ilustrações mais técnicas científicas. As ilustrações científicas também têm o objetivo de divulgar conhecimentos das ciências. Elas representam o que está sendo estudado, uma planta, um animal, etc. Veja a seguir duas ilustrações científicas desenhadas por artistas brasileiros e elaboradas com duas técnicas diferentes. Então, aqui, ó, é um nanquim sobre papel, tá? Acho que a professora de artes vai dar para vocês. E aqui a arara de Isaurinha Sarica, sem data, é uma ilustração técnica em aquarela. Opa, a Pro já mudou aqui. Em aquarela, tá bom? O que você achou das ilustrações? Qual chamou sua atenção, mais sua atenção? É essa daqui, nanquim, que é preta, né? Ou essa colorida? Só você colocar lá. Em sua opinião, que habilidade ou qualidades um ilustrador científico precisa ter? Precisa ter o que a Pro não tem. Precisa saber desenhar bem, precisa ser detalhista, precisa ser caprichoso, precisa ser atencioso e bem preciso. A Pro é atenciosa, mais para desenhar não. Aí, vamos para a página 90. Agora você vai observar outra técnica de ilustração, a xilografia. É a técnica de entalhar a imagem em um bloco de madeira, passar tinta no bloco e então usá-la como um carimbo para imprimir a imagem. Essa foi a principal ilustração do rinoceronte durante muitos séculos, feita em 1515. Agora compare a xilografia com essa fotografia do rinoceronte. Olha como é que foi feita uma imagem e olha como é que ele é na verdade. Encontrou semelhanças entre a xilogravura e a fotografia? Quais? As dobras na pele, o chifre maior, né? Nos olhos também tem uma semelhança. Bom, vamos para a página 91. Tecendo saberes. Elefantes na África e na Índia. O gigante que tem medo de abelhas geralmente vive na floresta, que é seu habitat natural. Será que além das florestas e dos zoológicos, ele pode ser visto em outros espaços? Leia para saber. Nos diversos países da África em que é encontrado, o elefante costuma viver nas florestas, mas em algumas culturas asiáticas, como na Índia, os elefantes considerados animais sagrados são encontrados em vilas e cidades. Hoje, os verdadeiros reis são os turistas, e por isso, no Festival do Elefante, em Jaipur, no Rajastão, a pomba tradicional dá lugar a jogos de polo com elefantes, provas de força entre paquidermes e concursos de beleza elefantinos. E no Brasil? O Brasil tem o primeiro santuário de elefantes da América Latina. Ele fica na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Tem uma área equivalente a 1.500 campos de futebol. Lá são abrigados elefantes já velhos. Eles vivem cerca de 50 anos. Esses elefantes trabalharam em circos ou viveram em zoológico. Lá ficam livres e soltos. Os primeiros hóspedes do santuário são os elefantes Ramba e duas elefantas, a Guida e a Mai. O projeto está sendo realizado pela ONG SEB, Santuário de Elefantes do Brasil. Era só para ler. Agora vamos na página 92. Infográfico. Infográfico é um gráfico que fornece informações usando imagens e pequenos textos. Há infográficos sobre diferentes assuntos.
Veja o infográfico Grandes e Pequenos, que apresenta informações sobre o ser humano e outros animais, inclusive o elefante. Grandes e pequenos, com proporções gigantescas ou tão minúsculos que conseguem passar pelo buraco de uma agulha. Os organismos recordistas em tamanho encontram seu próprio jeito de sobreviver no mundo. Aí vem lá sobre a girafa e sobre um fungo gigante, uma espécie de cogumelo que cobre uma área de 8,9 km no estado americano de Oregon. É o maior organismo vivo conhecido. Aí vem lá. Girafa, 6 metros. O ser humano padrão fica pequeno quando comparado aos animais mais altos do mundo. No topo da escala estão as girafas, que podem atingir mais de 3 vezes a altura de uma pessoa mediana. O ser humano padrão fica pequeno. Já tá lá, desculpa. Além das imagens dos textos, os números, conteúdo da disciplina de matemática também nos ajudam a comparar os elementos presentes em um infográfico. Observe os números e outras informações presentes no infográfico acima e compare o tamanho da figura do ser humano com o tamanho da dos outros animais. Converse com os seus colegas. Não dá para vocês conversarem com os colegas, mas o que o livro esperava era que vocês percebessem que o ser humano em geral é muito pequeno em relação, por exemplo, à girafa, ao elefante, mas ao cavalo, né? Porém, ao cavalo nem tanto, né? 2,20 metros, tem os jogadores de basquete têm até essa altura. Mas se a gente comparar com insetos, outros animais, nós temos uma altura assim mediana mesmo. Língua, usos e reflexão, adjetivos e locuções adjetivas. A gente já viu isso. Vamos recordar os adjetivos e as locuções adjetivas. Para descrever o elefante, os autores do texto precisaram empregar adjetivos e locuções adjetivas. Adjetivos e locuções adjetivas são palavras ou expressões usadas para caracterizar os nomes, isto é, o substantivo. Escreva no quadro os adjetivos ou locuções adjetivas que caracterizam cada substantivo que apareceu no texto que você leu sobre os elefantes nessa unidade. Os elefantes têm, quanto à memória, boa. Quanto às orelhas, grandes, moles e enormes. Quanto às presas, de marfim. Quanto à tromba, grande, longa e flexível. Há também outras formas de indicar características daquilo a que nos referimos. São os graus das palavras, grau diminutivo e aumentativo. Elefante, elefantinho, elefantão, né? Agora vamos para a última página. Nossa, então não foi muito não que aprendeu. Era mais leitura, né? Graus das palavras, atividade oral e escrita. Vamos escrever o grau com a palavra lagarto. Como poderíamos alterar a palavra lagarto para expressar a ideia de um lagarto muito grande? Lagartão. De um lagarto muito pequeno? Lagartinho. Então, existem variações na forma normal das palavras, ao indicar o aumentativo e o diminutivo, que aponta a variação do tamanho das coisas. Assim, há 3 formas de indicar o tamanho. Observe. Então, aqui tem um lagartinho, aqui o lagarto normal e aqui um lagartão. Aí, pedi aqui embaixo. Escreva nos quadros abaixo o diminutivo e o aumentativo dos substantivos indicados. De elefante, de rato e de orelha. Aqui vocês colocaram elefantinho, ratinho, orelhinha. Aumentativo, elefantão, ratão, orelhão. Certinho? Bom, gente, eu achei que fosse muita coisa, mas acho que é bastante leitura também, né? Só que eu trouxe uma atividade. Calma, pouquinha atividade. Essa daqui vocês vão copiar no caderno. A tarefa de hoje no caderno. Vamos escrever 20 palavras e dar seu aumentativo e diminutivo. Só isso. Então, a pro já começou para vocês. Eu escrevi 6. Então, eu escrevi cão, cãozinho, canzarrão. Casa, casebre, casarão. Poderia ser casinha? Sim, mas aqui é um outro diminutivo usado. Animal, animalzinho, animalão. Chuva, chuvinha, chuvada. Jornal, a gente fala jornalzinho, né? Mas existe jornaleco e jornalaço, ou jornalzão a gente fala. Porta, a gente fala portinha, mas o correto também é portinhola e portão. Então, eu gostaria que vocês aumentassem agora, não precisa copiar da Pro, pode criar as 20, ou copia 6 minha e cria 14, dando o seu aumentativo dando seu diminutivo e aumentativo. Fotografa com a Pro e manda para que vocês fizerem, tá bom? Vamos recordar a aula de hoje? Bastante, né? Então, a Pro começou com o IMEB, porque é segunda-feira, tá? A data,
Pedi para vocês colocarem no caderno, fomos para o livro, fizemos a correção das páginas 78 a 94 do livro Ápice. Então, a Pro corrigiu tudo isso, leu com vocês, deixou o livro bem certinho, corrigido. Aí a professora deu uma tarefa de hoje no caderno, para escrever 20 palavras normais e o aumentativo dela e o diminutivo, tá bom? Quiser aproveitar essas, ou senão vocês criam 20 palavras. Pessoal, até amanhã. Obrigada.